Isso é um vício de quem está entrevistando. A senhora está falando e já está colocando qual é a minha opinião. A minha opinião é outra, diferente da sua. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem foi o que eu disse. E o que eu disse eu assumo. Eu estou falando o que eu estou assumindo aqui, publicamente. E o que a senhora fala, a senhora assume também. A senhora não pode botar a palavra na minha boca, por favor. Eles estão debatendo. O que a gente tem hoje é um Congresso Nacional debatendo anistia para golpista. Não sabe. Peço a vocês, percam um segundo. O like faz diferença para o vídeo aparecer para outras pessoas e não custa nada. Vejam se estão inscritos no canal. Comentem, eu estou aqui vendo os comentários de vocês. Mandem o link agora nas redes sociais. Mandem nos seus grupos, mandem para os amigos e para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Vai ter forró com a banda Magnitos que vai dar barata voa lá dentro do tribunal. Imagina a cena, Sérgio Malandro gritando glu glu, yeah yeah, mas em vez de criança escolhendo o porta, temos Lula, Davi Alcolumbre e os ministros do STF escolhendo o destino do Brasil. De um lado, monstros de toga, de outro, um prêmio escondido chamado anistia. Bem-vindo à porta dos desesperados versão 2025. E quem está mais desesperado não é o povo, mas sim o governo. Porque a pressão por uma anistia que pode salvar Bolsonaro e desmontar o teatrinho do 8 de janeiro está deixando Lula e seus comparsas em posição fetal. O roteiro de terror que eles escreveram pode virar comédia pastelão. E não aquela engraçada, tipo Todo Mundo em Pânico. Não, aquela que dá vergonha alheia, tipo stand-up de youtuber milionário na Netflix. O Centrão e a oposição agora estão com a faca e o queijo na mão. E não é qualquer faca, é a do churrasqueiro do interior, afiada. Eles dizem ter os votos para aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita. O problema é o Davi Alcolumbre, esse personagem secundário que sempre tenta protagonizar, mas acaba como figurante de novela da Globo. Ele defende a anistia só para penas menores, como se fosse possível separar preso político de preso político. E claro, a anistia ganhou uma turbinada graças a alguns fatos. Primeiro, a elite empresarial do Bananil finalmente entendeu que as tarifas de Trump só vão cair com o fim da perseguição a Bolsonaro. Segundo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi articular a anistia com o Centrão. E isso fez tanto a diferença que Lindbergh Farias, está arrancando a calcinha da Glaze pelo pescoço de raiva e admitindo que o placar virou. A casa, que uma coisa são os bolsonaristas defender essa política de chantagem o tempo todo, mas a casa, a instituição, o presidente da casa não pode abraçar essa pauta, tem que recuar. Nós queremos fazer um movimento, sabe que agora vai ter dia 7, vai ter mobilização deles, vai ter mobilização nossa também. Mas o PT já está lidando com a situação do único jeito que sabe lidar, pedindo a retenção do passaporte de Tarcísio por obstrução de justiça. No STF e no Planalto, o cheiro não é de café passado, mas de medo. Ainda mais depois que a União e o PP pularam do barco furado do timoneiro de 9 dedos. E aí vem a parte deliciosa. Para que o perdão avance, Lula teria que sancionar. Imagina o Lula assinando uma anistia para o Bolsonaro. Isso seria o equivalente ao Voldemort dando um abraço no Harry Potter. Claro, não vai acontecer, mas o Congresso pode derrubar o veto. E se o STF inventar de questionar, vira o festival do absurdo. Aliás, sabe quem já está tremendo? O presidente Stalinácio. Ele mesmo admitiu em Belo Horizonte que se a anistia for pautada, corre o risco de ser aprovada. Ou seja, o grande estrategista que diz ter a chave da democracia já está confessando que não tem o controle da própria base. E, na mesma fala, o gnomo de 9 dedos aproveitou para atacar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, porque, afinal, nada mais democrático que censurar fora do país também.
Lula parece aquele vilão que apanha de todos os lados e, em vez de lutar contra o herói, resolve brigar com a plateia. E o discurso é sempre o mesmo. Ninguém pode meter o bedelho no Brasil. Só que a cada vez que ele fala isso, os Estados Unidos, a Europa e metade do planeta metem o bedelho mais ainda. É o famoso efeito Streisand aplicado à diplomacia. Para a gente poder defender a democracia. Nós estamos vendo agora os falsos patriotas nos Estados Unidos pedindo intervenção do presidente Trump no Brasil. Nós estamos vendo. Os caras que fizeram campanha embrulhado na bandeira nacional, dizendo que eram patriotas, agora estão embrulhados na bandeira americana, pedindo para o Trump intervir no Brasil. É isso, querido. Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Então é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo, tá? Então... O maior medo da esquerda hoje não é CPI, não é corrupção no INSS, não é Janja dando vexame na China. O maior medo é a anistia. Tanto que Lula acionou toda a sua máquina de comunicação. Influenciadores pagos, agências milionárias, perfis de TikTok que fingem ser do povo, mas vivem de verba estatal. É o medo de que a proposta não só perdoe os condenados do 8 de janeiro, mas também derrube a inelegibilidade de Bolsonaro. Imagina o pesadelo. Bolsonaro elegível, livre, leve e solto para 2026. Lula já acorda suando frio, tipo Tony Montana em Scarface quando acaba a cocaína. O projeto é um canhão apontado direto para o coração do regime. Ele não perdoa só condenações penais, mas também multas, inelegibilidades e restrições impostas pelo STF e pelo TSE. É o famoso Ctrl-Z na perseguição política. E o pior é que a imprensa trata isso como normal. O absurdo deixou de chocar. Mas aqui fica o ponto. Se a anistia for derrubada pelo STF, aí sim será a consolidação oficial de um regime totalitário. O game over institucional. Crimes são anistiados, não pessoas. E não faz sentido algum anistiar manifestante do 8 de janeiro e não anistiar Bolsonaro, se os crimes são os mesmos. Uma anistia meia boca é convite para o Supremo rasgar de novo a Constituição. Uma situação surreal, né? Mas, pelo menos, ela gerou uma cena divertidíssima. Como você viu, Lula convocou a militância dele para se manifestar contra a anistia. E quem atendeu o pedido, dando a maior bandeira? Os pets dele na Globo News. A Mia Khalifa do jornalismo e assistente de palco do Lula, Andréa Sadi, se desesperou com o avanço da anistia. Eles estão debatendo. O que a gente tem hoje é um Congresso Nacional debatendo anistia para golpista. Não sabemos qual é o nível, qual o alcance dessa anistia. Mas as duas casas estão debatendo anistia. Acho que isso está pacificado. O Hugo Mota diz, estou pressionado aqui pela turma. O Alcolumbre diz, não vai ser isso aí, mas vai ser alguma coisa? Porque antes não era nada. Então, a anistia está colocada. Não, e já estão negociando no Supremo. A militante perdeu até a fala, engasgou com o próprio veneno. Repara como ela tá cheia de olheiras. Deve estar difícil de dormir, hein, Sadi? Militante nervosa porque não quer anistia. Mas quando um traficante é preso, ela diz que cadeia não resolve nada. Mas calma que fica pior. Ela foi atropelada e humilhada ao vivo pelo senador Rogério Marinho. O senhor sabe muito bem disso, o senhor acompanha eu não sei muito ali bem, no Supremo em 2023. Esse é um vício de quem está entrevistando. A gente pode está falando e já está colocando qual é a minha opinião. A minha opinião é outra, diferente da sua. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem foi o que eu disse. E o que eu disse eu assumo. Eu estou falando o que eu estou assumindo aqui, publicamente. E o que a senhora fala, a senhora assume também. A senhora não pode botar a palavra na minha boca, por favor. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem, eu disse a senhora. Não me lembro dessa convicção toda do parlamento com
discutindo foro privilegiado quando o opositor era o adversário, né? Quando vocês estavam vendo o julgamento dos adversários, na verdade. Primeiro ponto, não é verdade isso. Sobre o foro na primeira instância, o senhor sabe muito bem que a discussão que está sendo feita agora é uma discussão de mudança de foro por oportunismo para salvar o ex-presidente Bolsonaro. É disso que se trata. Porque houve a mudança no Supremo em 2023. Cada hora muda cada hora os senhores defendem uma causa em causa própria. E 2, o senhor fala, saiu, o sistema quer tirar Bolsonaro da eleição. Isso também não é verdade. Isso não está em discussão nesse julgamento. O presidente Bolsonaro está inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, como o senhor também sabe. Esse discurso, é claro, vale para narrativa, tal, mas só para a gente tá encerrando a entrevista aqui, mas só para não deixa o senhor falar o quanto quiser, por óbvio, o senhor sabe, a gente está aqui para o debate, mas não é disso que se trata. Que o senhor disse que não vai dizer o que foi dito na conversa com o ministro Gilmar Mendes. Eu permiti, deixa eu só concluir. Eu devolvo para o senhor. Claro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aqui na entrevista ontem, ele disse, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes teria dito que isso da mudança de foro é um absurdo, porque é um casuísmo, e deu até uma frase, vocês vão criar 20 moros na primeira instância. O senhor estava nessa reunião. Então, não é que o senhor vazou a reunião, não. O presidente do PL contou isso aqui ontem. Isso aqui foi ontem, está gravado e é oficial. Então, só para dizer que somos nós que estamos dizendo. Foi o presidente do partido do senhor que disse sobre a mudança de foro. Só para deixar tudo direitinho aqui. Pode falar, por favor. Obrigado, André, pela sua gentileza. Bom, dizer primeiro que é a sua opinião, a minha é outra opinião. Eu estava falando sobre anistia, não estava falando sobre foro. Já que você está falando sobre foro, eu reitero o que disse. O foro foi mudado por conveniência do tribunal para permitir, isso é a minha opinião, para permitir justamente a retirada do presidente da República, que é a maior liderança de direito do país, do jogo eleitoral. Isso é a minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Tá? Isso foi feito de forma casuística, aliás, contra uma decisão de menos de 5 anos atrás, com o acordo puxado pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. E essa situação só se concretizou agora em abril de 25. Né? Aliás, o julgamento foi feito de trás para frente, que o julgamento estava acontecendo, né, por uma questão questão conexa, porque tinha alguém com foro nesse processo. Para justificar o processo, só conseguiram terminar em 25. Então, na verdade, o presidente estava sendo julgado de forma irregular. Agora que eles conseguiram normalizar o processo. Quanto à questão da conversa, André, quem me pediu reserva não foi o presidente Valdemar. Ele tem todo o direito de falar o que quiser. Ele é independente. Eu estava numa conversa e quem me chamou para conversar me pediu reserva. Eu mantenho a minha palavra e me reservo o direito de só falar a respeito do tema, se quem pediu a reserva da conversa abrir mão dessa situação. Claro. É a opinião do senhor, claro, mas uma coisa é a opinião, outra coisa são os fatos, né? O senhor falou antes de julgamento em primeira instância, só por isso que eu falei que... É a sua opinião. Essa é a opinião do senhor, tá tudo certo. Ok. Então não diga... Essa é a opinião do senhor, tá tudo certo, senador. Não mas porque houve a mudança do foro privilegiado, o senhor sabe muito bem disso, o senhor acompanha. Não, eu não sei muito ali bem, no Supremo em 2023. Olha, esse é um vício de quem está entrevistando. A gente está falando e já está colocando qual é a minha opinião. A minha opinião é outra, diferente da sua. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem foi o que eu disse. E o que eu disse eu assumo. Eu estou falando o que eu estou assumindo aqui, publicamente. E o que a senhora fala, a senhora assume também. A senhora não pode botar a palavra na minha boca, por favor. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem, eu disse a senhora. O senhor terminou? Acabou? Claro, a resposta. Claro. Obrigado. Ela ainda respira? Parem tudo. Para alguém tirar o Lorde Rogério Marinho do sério, é porque ele já tá de saco cheio na lua desse mau caratismo dos jornalistas da Globo. Tem que ser assim mesmo. Colocar esses tendenciosos no lugar deles. A gente está aqui para o debate. Não, jornalista, você deveria estar aí para dar voz à opinião do entrevistado, não para debater com ele. A sua opinião não interessa, mas a opinião do entrevistado sim. Engraçado como ela nunca tentou debater com o Haddad e muito menos com o Lula, né?
Tem alguns jornalistas que colocaram na cabeça que a função deles é vencer o entrevistado no debate, quando deveria ser fazer perguntas de forma que exponha o que o entrevistado pensa. O importante é a opinião do entrevistado, não do entrevistador. A jornalista de extrema esquerda, Andréia Saidaí, deveria requisitar logo a sua carteirinha de filiação ao PT, se pretende fazer discursos pró-regime. Ficar usando a identidade pública de jornalista é querer enganar a audiência de 3 gatos pingados da Globo News. No fim, essa novela já está longa demais. O público cansou, os personagens estão repetitivos. Lula já parece vilão de novela mexicana que volta do coma pela 3ª vez. O STF virou spin-off de franquia que ninguém mais aguenta. Chegou a hora da temporada final, e se a anistia passar, será aquele plot twist digno de Breaking Bad. O sistema, que se achava invencível, finalmente sendo derrotado pelo próprio excesso de arrogância. Sabe aquela curtida, garota marota travessa? Você vai lá e curte. Por isso é bom compartilhar o link também. Eu vou ficando com a língua mais solta. Quando tá xoxinho assim, que nem agora, eu fico assim, não. Mas daí quando a coisa vai aumentando, aí eu já fico...